Olá, bom dia a todos. Hoje sexta-feira, sexta-feira santa, feriado e dia de reflexão para os cristãos de todo mundo e mesmo para aqueles que não são cristãos. É um período também da gente fazer uma análise da nossa vida, do nosso dia a dia. Hoje, pelo calendário católico, né, ele antecede a crucificação e a ressurreição do Cristo. Então hoje, na sexta-feira, seria crucificado e no domingo de Páscoa ele renasce, né? Tem a sua ressurreição. Nós sabemos disso graças a alguém que não viu o Cristo pessoalmente, não caminhou com Cristo pessoalmente, não ceou com Cristo, né? Não ouviu a sua voz física. Esse homem é o Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. Era um erudito, era um cobrador de impostos que falava vários idiomas, de uma família abastada, de ótima condição financeira, e que um dia, passando pela estrada de Damasco, o seu cavalo se assusta com uma luz muito forte, ele cai, e dessa luz uma voz que diz, né? Se apresenta como Jesus e pede que ele divulgue, que ele fale sobre o que ele fez, né? O que Jesus fez, a história de Jesus. Ele fica cego alguns dias e daí ele começa a sua peregrinação pelo mundo conhecido na época. Começa a fazer suas cartas, as suas epístolas, e é graças a Paulo que nós hoje, de alguma forma, direta ou indireta, temos a imagem e a história de Cristo vivo, né? na nossa mente, na nossa relação. Porque senão ficaria tudo, a história de Jesus ficaria presa naquele espaço onde ele nasceu e viveu. Mas Paulo, ele sai, né, vai rodando o mundo, divulgando, né, a palavra, a história e a origem do Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que, por mais que você questione, por mais que você tenha algumas observações, é impossível que uma história como a de Jesus seja apenas algo surgido da cabeça de alguém, uma invenção. Nada vive tanto tempo, mexe com tanta gente, com a vida de tanta gente, com a história de tantas pessoas no mundo, se não tiver verdade, se não tiver, ter sido algo realmente verdadeiro. E esse verdadeiro, ele transcende o físico, ele transcende os fatos. É algo maior. O que a gente tem de Jesus são os seus atos, as suas ações. Sim, temos as suas parábolas, temos os seus ensinamentos, mas a sua postura de perdão no meio da cruz, né, com os dois assaltantes, ele perdoa a todos porque estavam fazendo, ele dá um testemunho do perdão, e dá um testemunho de como a gente deve viver a nossa vida, mesmo nas maiores dificuldades. Às vezes a gente pergunta, poxa, eu estou passando por tantas dificuldades, tantos problemas, será que Deus não vê? Mas pensa bem, você é traído pelo um dos seus amigos, de uma pessoa que confia em você. É vendido por ele por algumas moedas de ouro, segundo a história. A história de Judas é muito mais complexa que isso. Mas vamos lá. Aí ele é julgado pelo seu próprio povo, que escolhe um bandido, um assaltante, Barrabás, e condena Jesus à crucificação. Pilatos lava as mãos. Jesus recebe uma coroa de espinhos na cabeça. Você imagina você
sendo coroado com espinhos na cabeça, a dor que deve ter sido, recebe uma quantidade absurda de chibatadas, depois tem que carregar sua própria cruz, depois é elevado nessa cruz, é pregado, joelhos quebrados, fel na sua boca quando estava com sede. O que simboliza isso? Simboliza que na vida ninguém está isento de sofrimentos e de dores. Mas como nós vamos viver essas dores e esses sofrimentos é uma escolha de cada um. Nós podemos perdoar, podemos agradecer a Deus. Isso não quer dizer que em algum momento você não vai ter dúvidas, como o próprio Cristo teve. Pai, por que me abandonastes? Mas logo em seguida ele já recobra a sua fé, já recobra a sua força e segue em frente. Isso faz parte do processo de vida. Nós vamos blasfemar, vamos xingar, vamos perder a paciência, mas a gente vai poder recuperar nossa fé e seguir em frente. A Sexta-feira Santa é um momento de reflexão sobre tudo isso. Mesmo você não sendo um cristão, mesmo você não sendo católico, evangélico, espírita, ou seja lá qual for, mas sendo humano. Quando a gente lê a história de Jesus, não na questão religiosa, não em questões dogmáticas, mas como um manual de existência, de vida, de comportamento, de postura, de atitude, a gente começa a entender melhor a vida. Começa a ser menos crítico, menos magoado, menos ressentido. Não vamos atravessar ali porque tem aquele cachorro sarnento. Aí Jesus olha e fala, nossa, que dentes bonitos que ele tem. Ele mostra que a gente deve olhar para a parte boa das coisas e não só para a parte ruim. Enfim, Sexta-feira Santa é uma reflexão. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, mas eu vejo na figura do Cristo um exemplo a ser seguido, um norte a ser preenchido no meu coração e na minha alma. Como eu vejo em vários outros avatares, outros exemplos em outros segmentos religiosos. Mas o Cristo está mais perto da minha existência, do meu mundo. E eu gosto muito quando eu olho para Jesus e vejo nele uma possibilidade de crescimento e de evolução através da minha mudança, da minha reforma íntima, do meu perdão, do meu entendimento do que é a vida. Uma ótima Sexta-feira Santa a todos.